Neste vídeo, nós vamos tratar do tema da avaliação em língua portuguesa. A nossa perspectiva, vamos dizer, o nosso ponto de partida foi o reconhecimento de que a avaliação tem sido discutida há muito tempo já, mas muito nos seus pressupostos gerais, nos seus aspectos gerais. E o nosso propósito, não só com este vídeo, mas com o livro-texto que o acompanha, é tratar da avaliação em língua portuguesa, ou seja, dentro desse campo específico de saber. Uma primeira questão, a primeira coisa que eu queria colocar sobre os paradigmas é que, quando a gente fala de paradigmas, a gente está falando de modelos, não é? De avaliação. Então, é preciso destacar que esses modelos não são modelos estanques, um vem depois do outro, eles têm marcos temporais muito definidos, tá? Isso é uma coisa, a gente faz uma divisão e fala de paradigmas para as pessoas entenderem a lógica que move as práticas da escola, né? Que provoca as práticas na escola. E é mais nesse sentido. Então, esse é um primeiro destaque que eu gostaria de fazer, porque a gente faz, às vezes, um contraponto entre a avaliação que nós chamamos de tradicional e a avaliação emergente, formativa, como se elas fossem dicotômicas e como se a tradicional não existisse mais, ou como se a tradicional não prestasse, e não é assim que as coisas se passam, né? Esse é o primeiro destaque. Eu vou tentar, então, caracterizar um pouco cada um, para a gente ver onde estão as diferenças e mostrar que isso tem a ver com concepções, e isso tem repercussões depois nas nossas práticas de avaliação em língua portuguesa. O paradigma tradicional ele tem algumas grandes marcas que eu gostaria de salientar aqui. A primeira é o fato de que é um paradigma classificatório. Né? Essa é uma marca muito importante do paradigma tradicional. O que é ser classificatório? É ter produzido hierarquias, é ter a vida toda, quando se avaliava para saber se o aluno sabe, e o que não sabe era colocado ou para fora da escola, ou para fora do sistema, ou considerado incompetente, ou considerado ainda um aluno que não domina o conhecimento esperado. Então, isso produziu classificações, né? Produziu os agrupamentos de turma nas escolas, turma A é a turma boa, B é a média, C é a fraca. Isso produziu rotulações, isso produziu muitos problemas de autoestima, né, na escola. Eu lembro quando eu fazia a quinta série, né, algum tempo atrás, e a professora de português era uma professora que ela era muito exigente e ela tinha mania de corrigir as tarefas em sala de aula, e quando ela percebia um erro, ela tinha a mania de chamar os alunos de estapafúrdios. E eu não sabia o que significava essa palavra, eu achava até que era um elogio. E depois eu fui perceber que não era bem isso. Era uma forma realmente de criticar, era uma forma de dizer que todos nós éramos tolos e que não prestava atenção muito bem às suas aulas ou aquilo que ela queria que nós aprendêssemos. E aí eu, quando percebi que era uma crítica que não construía, que não ajudava os alunos, eu fiquei um pouco chateada com aquela professora. Uma outra questão, outro aspecto também é que a avaliação tradicional é muito identificada com a medida. Tanto que a gente diz semana de avaliação, semana de prova. Eu vou dar uma avaliação para o meu aluno como se o instrumento fosse a avaliação. A avaliação é um processo que contém os instrumentos, mas ela não se confunde com a medida e nem com o instrumento, né? A outra questão também, e essa é muito importante do ponto de vista da organização curricular, é a ideia de que a gente teria comportamentos e competências fixas a atingir. Quer dizer, o aluno tem que chegar naquele momento naquela competência. Ele tem que atingir aquela competência naquele momento. Não consideramos as particularidades desse processo individual de aprendizagem. Todo mundo tem que andar no mesmo ritmo, aprender tudo na mesma hora, e é o tempo do calendário escolar, né? Não é o tempo da aprendizagem.
Então, essa é uma coisa que a gente também precisaria rever. Daí, aliás, é que vem nascendo as propostas de reorganização do sistema em ciclos e não em séries, que é exatamente para tentar ver se a gente contempla mais o caráter processual, né, da avaliação e da aprendizagem. A organização em ciclos é melhor. Se ela for introduzida na escola de acordo com as normas estabelecidas, né? Uma outra questão também é que essa avaliação tradicional, ela sempre se deu em cima de produtos e de comportamentos observáveis. Há o problema dos referenciais pré-definidos de julgamento. Quer dizer, eu tenho um modelo de aluno para produzir na escola, para formar na escola, né? Então, à medida que as coisas foram, né, andando, que os estudos sobre avaliação foram se acumulando, a gente começou a perceber os limites desse paradigma, né? E alguns desses limites eram limites que estavam dando muito problema de aprendizagem na escola, muito problema de insucesso, de fracasso, né, de autoestima nos alunos. Praticamente as características é que são os problemas do modelo, né? A produção das hierarquias, a repetência. Há um aspecto muito negativo da avaliação tradicional, que é o que a gente chamou de etnocentrismo, quer dizer, a valorização de apenas uma cultura, uma forma de ver a vida, a sociedade, um certo valor. É por isso que a gente tem sempre uma resposta esperada. Os livros didáticos muitas vezes já trazem essa resposta no manual do professor, porque existe só uma forma de solucionar os problemas. Ao longo desse vídeo nós vamos ver umas cenas de sala de aula e nós vamos ver uma professora perguntando assim, quem respondeu diferente? Essa é uma coisa muito importante, porque eu posso ter outras leituras da realidade, eu posso fazer uma interpretação diferente de texto da que o meu colega fez, né? E pode ser diferente da interpretação do professor. A gente está ali para fazer a mediação dessas interpretações, o confronto dessas ideias, né? Eu gostaria de perguntar aqui na turma se teve um aluno ou uma aluna que fez de forma diferente, que ao invés de colocar aqui a palavra, fazer a rima da palavra abençoar, se teve uma outra pessoa que colocou uma outra palavra que estava no texto ou que na hora que estava lendo o texto imaginou uma outra palavra. Tem alguém aqui? Sim, que não fez igual que a professora aqui trouxe para fazer a relação. Teve alguém aqui? Jéssica. Jéssica, ao invés de botar a palavra soar, ela fez a rima com a palavra cantar. Uma outra crítica também, e essa foi das mais produtivas, foi que no modelo tradicional o erro era muito absolutizado. Errou, acertou. Não havia meio termo, não havia processo, não havia construção. Era como se a gente não aceitasse o erro como parte do processo de construção do conhecimento. Quando a gente discute avaliação, eu costumo dizer muito que o aluno, quando erra, nunca erra porque quer. Ele não faz isso, não faz deliberadamente o erro, né? Não comete o erro deliberadamente. Ele comete o erro porque as hipóteses que ele vem construindo sobre a língua, até aquele momento, são suficientes para ele construir a forma daquele jeito. A frase, o texto, ou a fala, é o que ele dispõe, é o que ele tem, é o que ele sabe, é o que ele conseguiu construir como conhecimento. Eu não posso dizer que o meu aluno, um aluno que escreve a palavra cachorro com um X, ou no final ele só coloca um R, que ele errou. Eu digo para ele assim, olha, você está procurando chegar na forma mais acertada, mas você está caminhando. A gente não deve também cair na situação contrária, que é romantizar o erro, né? Isso também é discutido em avaliação. Errou, mas é porque ele é pequeno, ele ainda está aprendendo, ele é um adulto que está em processo de alfabetização, então tudo bem. Não, o objetivo é que todo mundo acerte, domine a língua, né? E compreenda como ela funciona. Mas a gente vai entender o que está por trás do erro. O erro nos dá indicadores muito importantes do que o aluno sabe, do que não sabe, do que eu devo fazer, do que eu devo reorganizar no meu processo de ensino-aprendizagem. Aliás, já estou agora emendando com outra crítica que se faz ao paradigma tradicional, que é a ideia de que a realidade não se transforma. Constatei que está ruim, vou lamentar, sem operar nenhuma transformação sobre o processo de ensino, né? Na avaliação formativa, é exatamente o contrário disso.
né, a gente vai tentar entender os processos de aprendizagem, vai tentar tomar decisões, qualificar o processo. Um aspecto muito importante da avaliação formativa também é a gente reconhecer a sua dimensão ética e política. Eu preciso sempre me perguntar, estou avaliando quem, a serviço de quê, para fazer o quê com esses resultados, né? A gente tem muito cuidado com isso. Talvez a grande característica da avaliação formativa seja o fato de que ela é comprometida com a aprendizagem, né? A gente tem que avaliar acompanhando o processo de ensino-aprendizagem, dizendo ao aluno, inclusive, que ele errou. Eu encaminho a avaliação com as observações necessárias, quando preciso, porque é importantíssimo para que eles possam reavaliar, né, a sua aprendizagem. Outra característica muito importante da avaliação formativa é que ela é dialógica. Ela é dialógica, ela se dá em bases muito mais democráticas, porque não existe aquele que detém o saber e o que não detém, né? Ela é uma avaliação em que o diálogo acontece sempre, não só do aluno com o professor, mas do aluno com o conhecimento, dos alunos entre si, né? Do aluno consigo próprio, na hora em que ele diz, puxa vida, eu pensei assim, aí foi por isso que eu produzi desse jeito. Os instrumentos são de grandíssima importância no processo de avaliação, mas eu começaria destacando que eles não se confundem com a avaliação. Avaliar não é aplicar instrumentos de avaliação. Os instrumentos são uma parte do processo avaliativo, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisaria destacar com relação aos instrumentos. Nesse sentido, até dá para fazer uma relação com a questão dos paradigmas, né? Certamente. Os instrumentos vão refletir paradigmas, modelos, concepções, crenças do professor, não só sobre o processo educativo, o processo de ensino-aprendizagem, mas também sobre a própria linguagem, né? Essa é uma coisa também muito importante da gente destacar. O que a gente está considerando aqui como instrumentos são todo aquele conjunto de tarefas, atividades, testes, provas, enfim, tudo isso que a gente propõe que os alunos resolvam, né, oralmente ou por escrito, e esses instrumentos vão nos dar alguns sinais sobre como anda o processo de aprendizagem. Eu utilizo, né, instrumentos variados para avaliação. Procuro sempre fazer essa variação com trabalhos em grupos, trabalhos individuais, né, pesquisas, até mesmo a prova tradicional, né, também faz parte da minha avaliação.